O meu trabalho é sobre a intervenção dietoterápica na cirrose hepática alcoólica com complicação de encefalopatia hepática. É uma revisão de literatura. A cirrose hepática alcoólica é uma alteração patológica da organização histológica do parênquima hepático. Esse tecido é o principal deles, porque é onde estão localizados os hepatócitos, as principais células funcionais do fígado. Essas desorganizações histológicas causam disfunções sistêmicas no corpo do paciente. E a causa principal da cirrose hepática alcoólica é o etilismo, que é o consumo habitual e exacerbado de etanol ao longo da vida da pessoa. Então, a cirrose hepática alcoólica, ela ocorre em estágios e estadiamentos, sendo o primeiro deles a esteatose hepática, ou popularmente conhecida como gordura no fígado. É caracterizada pelo acúmulo intracelular de lipídios nos hepatócitos. É uma condição reversível com abstinência alcoólica e é uma condição assintomática, em que não apresenta sintomatologia. E por conta disso, geralmente, o etilismo continua sendo perpetuado. Como há uma liberação e produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, a condição pode se agravar para uma esteatohepatite, caracterizada por uma inflamação intensa do tecido hepático, levando à morte celular dos hepatócitos. O fígado ele tem capacidade de se regenerar. Entretanto, chega um momento em que houve tanta morte celular que o tecido, na tentativa de causar uma cicatrização, gera ativação das células de Ito, levando a uma maior produção de colágeno, fazendo assim a maior produção de tecido conjuntivo, fibroso, que vai substituir o tecido antes funcional. Então, o fígado vai perdendo tecido funcional, vai perdendo funções. E isso caracteriza a cirrose. A cirrose ela também pode predispor ao aparecimento de um tumor hepático de origem hepatocelular. Então, a cirrose nada mais é do que o estágio terminal de alguma doença hepática. Ela leva a diversas complicações, como por exemplo desnutrição, varizes gastrointestinais, ascite, que é o acúmulo de fluidos na cavidade peritoneal por conta da hipoalbuminemia, da hipertensão portal, o edema por conta da perda de albumina e da resistência vascular, a hipertensão portal, propriamente dita, leva também a uma má absorção de lipídios, resistência à insulina e um quadro muito comum em hepatopatas, que é a encefalopatia hepática. Então, a encefalopatia nada mais é do que uma condição de anormalidades neuropsiquiátricas com desenvolvimento em 4 estágios, sendo o último o mais crítico, porque leva a um coma hepático e aumenta a mortalidade em 80%. Ela afeta de 50% a 80% dos pacientes cirróticos. A condição de encefalopatia tem uma etiologia multifacetada, ou seja, diversas teorias tentam explicar a causa da encefalopatia, entretanto, ainda não se tem com clareza qual delas é a principal. A literatura mostra que sua etiologia está correlacionada com distúrbios eletrolíticos, utilização de fármacos, infecções e sangramentos gastrointestinais, depressão de proteínas somáticas, alteração da proporção entre aminoácidos de cadeia aromática e de cadeia ramificada, hiperamonemia, que é o aumento de amônia circulante na corrente sanguínea. Então, tem uma causa exata desconhecida. E para controlar essa condição, a dietoterapia é um dos fatores-chave para a estabilização
e atenuação do processo patológico com morbidades associadas. Então, o principal objetivo é elucidar a relevância da conduta dietoterápica do profissional nutricionista no contexto da atenção e tratamento de pacientes acometidos com cirrose hepática alcoólica, bem como com complicação de encefalopatia, muito incidente nesse grupo de pacientes, além dos impactos da dietoterapia no controle da progressão do processo patológico. Então, esse trabalho teve uma metodologia de revisão bibliográfica, com utilização de diretrizes da Sociedade Brasileira de Hepatologia, livros de nutrição e dietoterapia e clínica médica, bem como artigos do banco de dados do Google Acadêmico, Lilacs, e de um período aí de 10 anos, de 2010 a 2020. Como principais resultados, a literatura mostra que as alterações no parênquima hepático promovem efeito negativo sobre a ingestão alimentar e o estado nutricional, porque afeta o metabolismo intermediário dos macro e micronutrientes e dos sais biliares. Então, a terapia nutricional é uma importante estratégia terapêutica para o tratamento da cirrose. Então, ela é importante porque ela reduz o tempo de internação hospitalar e melhora a sobrevida dos pacientes. Como recomendações no tratamento dietoterápico, que se realize um maior fracionamento das refeições, evitar longos períodos em jejum, ofertar alimentos de fácil digestibilidade, de alta densidade calórica e a administração noturna de suplementos proteicos. E a nutrição enteral ou parenteral também pode ser utilizada quando necessário. Para uma maior atenção nutricional aos pacientes, a literatura mostra que o gasto energético ele é heterogêneo entre os pacientes e como uma forma de padronizar, há uma recomendação de 30 a 40 quilocalorias por quilo por dia de energia. Esse cálculo é realizado sobre o peso seco, descontando o grau de ascite que a pessoa tem. Recomendação de carboidratos é de 50 a 65% do valor energético total, dando preferência aos integrais, por conta da presença da resistência à insulina. As fibras são ofertadas de 25 a 45 gramas ao dia. As proteínas, recomendação geral de uma dieta hiperproteica de 1,2 a 1,5 gramas por quilo ao dia. E os micronutrientes são suplementados quando há necessidade, quando há uma carência específica e de forma individualizada. A suplementação de zinco, a literatura mostra como eficaz, porque ele atua no processo de conversão da amônia em ureia. A restrição de sódio ela é recomendada em casos de retenção hídrica ou sobrecarga de fluidos, sendo uma recomendação de 2 gramas por dia de sódio ou 5 gramas de sal. Então, a encefalopatia, a dietoterapia tem o objetivo de evitar desbiose intestinal, constipação, distúrbios hidroeletrolíticos e perda de massa magra. Tudo isso pode contribuir para o agravamento da encefalopatia. Controlar a ingestão de carne vermelha, aumentar a proteína de alto valor biológico, ofertar frango, peixes, ovos, laticínios e evitar alimentos ricos em sódio, como os processados e os processados. Aumentar os alimentos in natura, os grãos integrais, frutas, verduras e legumes. Utilizar suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada, prebióticos, simbióticos, lactulose, L-ornitina, L-aspartato. Tudo isso vai ajudar na redução da amônia. Para aqueles que estão em estado inicial de encefalopatia, ofertar uma dieta hiperproteica. E aqueles casos mais avançados, fazer uma restrição proteica quando necessário. Tudo isso vai promover uma melhora do parênquima hepático, favorecer a função hepática e preservar o tecido muscular. Então, como conclusão, mostra-se que a cirrose hepática alcoólica é o estado mais grave de dano hepático devido ao etilismo. E isso necessita de um cuidado interdisciplinar em prol de melhorar a sobrevida e qualidade de vida dos hepatopatas, sendo a dietoterapia um dos fatores-chave em prol de manter e recuperar o estado nutricional e clínico do paciente, evitando assim complicações a curto, médio e longo prazo.